E aí, taurinos, como é que estamos? Bora para mais uma leiturinha? Dessa vez uma leitura geral, tá? De caráter bastante atemporal. Vamos ver o que as energias dizem para você nesse próximo período aí, a partir do momento em que você encontrar essa leitura, ok? Lembrando que por ser geral, a leitura pode não ressoar com você e tá tudo bem. Recomendo que você dê uma olhadinha no seu mapa astral, tá? Veja quais são os planetas importantes e depois assista os vídeos dos signos correspondentes a esses planetas. Vamos lá. Uau! O As de Paus. Olha o nível energético dessa carta nesse deck. Tem um novo início aqui, como a gente sabe, os As representam novos inícios. Com esse deck específico que eu estou usando, eu sinto que é o início de uma tarefa / jornada / atividade espiritual. Eu tinha gravado o vídeo para Touro há uns 2 dias atrás, e por fim, eu inclusive cheguei a postar ele e ele tava com um problema no áudio, porque eu tô com um problema nos meus microfones. Aquela leitura falava sobre um grande início de uma jornada espiritual e eu tive que apagar o vídeo. Então, assim, talvez a mensagem que eles queriam passar fosse um pouco mais específica. Talvez fossem somente erros no meu microfone. Nunca saberemos. A questão aqui é que eu sinto a mesma vibe, tá? Mas não é a energia de uma grande missão começando. Não é isso, tá? É como se fosse uma grande paixão no sentido espiritual se iniciando, tá? Eu não tô falando de amor, tô falando de paixão, de entusiasmo por fazer. Quando eu tenho o As de Paus, a gente tá falando sim de paixão, de entusiasmo, de energia ígnea, né? Nesse sentido aqui, o que eu sinto é um pouco mais profundo, tá? É como se tivesse aí alguns taurinos sendo queimados por esse fogo da espiritualidade. É como se descesse do etéreo, tá? Uma energia espiritual aí que estivesse consumindo o taurino. A gente vai aprofundar, mas tem esse novo início aqui, ele tá prometendo alguma coisa, tá? É como se eu saísse de um período em que os meus pensamentos estavam emaranhados e confusos e de repente a luz da espiritualidade se acendesse no meu terceiro olho, como mostra a própria carta, tá? Gosto, sinto inclusive que a gente já podia parar por aqui. Mas devido ao atraso dessa leitura, a gente vai prosseguir, né? Vamos lá. É como se de agora em diante você não precisasse mais manter os olhos abertos para continuar caminhando. É como se a partir de agora que você colocou o seu pé dentro dessa nova jornada, a espiritualidade fosse guiar o seu caminho, sem que você precise ficar procurando alguma rota. O Rei de Paus. O início do deck de Paus e o final do deck de Paus. Aqui tem uma jornada que se completa, tá? É uma jornada que está se iniciando e inicia com o empurrão da espiritualidade, mas ao final dessa jornada, quem tem o As de Paus na mão é o taurino. Ou seja, eu estou iniciando uma jornada, a espiritualidade está me dando todo o apoio, afinal a gente tem essa primeira carta aqui da qual eu falei, mas o resultado final de percorrer essa jornada, que para muitos é sim espiritual, para outros pode não ser, pode ser material, pode ser um novo emprego, pode ser um novo curso e por aí a gente vai, mas ao final dessa jornada, o poder da vontade está novamente na minha mão.
O poder de escolher o caminho está novamente na minha mão. A gente sabe que o Rei de Paus é o rei da própria vontade, é o rei do entusiasmo, é o rei dessa energia ígnea. E se você reparar muito bem no fundo da carta do Rei de Paus, a gente tem o leão ali representando a carta da força, tá? A carta da força, inclusive, estava antes no fundo do baralho e eu não quis tirar. O que isso me diz, Taurino? Me diz que, apesar de a jornada ser baseada na energia de fogo, ou seja, ela é uma jornada que ela vai ter o seu passo a passo bastante acelerado, ainda assim, durante certos passos do caminho, você vai ter que ter paciência, tá? A gente sabe que a vida coloca a nossa fé à prova cada vez que a gente está seguindo um caminho desse tipo aqui, para quem isso é espiritual. Para quem isso é material, a jornada da construção de uma casa, de um novo emprego, de uma nova rota de carreira, também há um teste de paciência, talvez, para que eu consiga ter a paciência para aguardar os resultados, tá? Porque quando a gente está falando de energia de fogo, a gente não está falando de resultado. Resultado é com as cartas de ouro, energia de terra, energia palpável. Quando a gente está falando de energia de fogo, a gente está falando de energia ígnea, energia de impulso, energia de ir. Então, a gente está falando aqui sobre um caminho a ser percorrido, embora de início e talvez até o final, eu não vá ver os resultados que eu queria ver. Por quê? Porque é uma jornada de caráter etéreo. Etéreo não é bem a palavra que eu queria usar. Não material, é uma jornada astral que eu tô sentindo aqui que tá acontecendo, tá? Para muitos taurinos, o que é o processo de descoberta da própria força, ou o processo de descoberta da força que a espiritualidade tem na minha vida, ou o processo de descoberta de uma grande mediunidade que, ao final do processo, eu vou colocar à disposição da humanidade. Por que eu digo humanidade? Eu não tô tirando do nada essas falas. Eu digo humanidade porque quando a gente chega ao ponto do rei, a carta máxima do naipe, a gente está falando de coletivo. A gente está falando de um caminho percorrido que se expande, tá? Energia de expansão. Então, esse caminho aqui promete pro taurino, tá? De qualquer maneira, taurino, de novo, eles me repetem aqui também com energia de paus que essa jornada não vai ser fácil, principalmente se você carregar junto fardos do passado. Fardos do passado não precisam ser materiais, tá? Eles podem ser pensamentos repetitivos que não tem nem motivo mais para eu ter, crenças que já não encaixam mais no nível de espiritualidade que eu estou desenvolvendo, rancores, tristezas e até apego a certos momentos alegres do meu passado. Tudo isso vira um fardo quando eu já não estou mais vivendo aquilo, tá? É sim uma caminhada para cima da montanha, talvez a primeira montanha da sua vida. E depois dessa montanha, evidentemente, há mais montanhas. Tem um monte de simbolismo nessas três cartas que surgiram. Observa. O As de Paus. Opa. O 10 de Paus, tá? Do 1 ao 10 e depois ao Rei. O simbolismo que há aqui. O Rei segura a tocha, o As de Paus. No caminho, a gente tem as tochas acesas aqui, ou seja, a gente tem um taurino que, com a ajuda da espiritualidade, vai conseguir acender as luzes para iluminar o próprio caminho. Chega de mestres, chega de tanta necessidade de assistência do outro. Agora eu vou seguir o meu próprio caminho, porque o que está me guiando é a espiritualidade através do meu terceiro olho. Você pode, claro, adaptar tudo isso para a sua realidade. Aqui, em função do deck que eu estou usando, a leitura fica bastante espiritual mesmo. Esse é o objetivo dela. A questão aqui é que você pode adaptar tudo isso para uma nova jornada que pode ser material, sim, no seu caso, tá? Já passei do tempo da leitura, vamos que vamos. Muitas cartas de paus, tá? O 4 de paus aqui embaixo ainda.
A gente está fazendo a caminhada da verdadeira vontade. A verdadeira vontade não é aquela vontade teimosa que a gente tem na nossa cabeça, tá? A verdadeira vontade é a vontade da alma. Quando a gente está falando de vontade da alma, a gente está falando de uma pessoa que está tão alinhada com a espiritualidade que o caminho que ela segue é automaticamente o caminho da alma dela. Seguindo aqui. Evidentemente, essa é uma leitura geral, tá, Taurino? Aqui na descrição do vídeo tem o meu número para você consultar para leituras particulares. Ali eu passo os preços, tipos de leitura, etc, tá? Também na descrição do vídeo você encontra maneiras de comprar os decks de tarô que eu uso aqui nas leituras e encontra profissionais de terapias holísticas que eu indico. Ali você encontra uma profissional que faz apometria junto com sua equipe, uma profissional que faz limpeza e abertura de caminhos e uma profissional que confecciona mapas astrais e faz revoluções solares. Ou seja, a jornada toda para o autoconhecimento está aqui na descrição do vídeo, tá? Seguindo. O 3 de ouros, eu gosto porque aí agora a gente tá falando de resultado, tá? O resultado é não só uma reconstrução da imagem que eu mesmo tenho de mim, uma reconstrução daquilo que é o meu mundo material, principalmente no sentido corpóreo aqui eu tô sentindo, porque o que a gente tá construindo aqui no 3 de ouros é justamente um busto, tá? Principalmente nos decks de tarô tradicionais. A questão aqui é de que, além de eu reconstruir a imagem que eu tenho de mim mesmo, essa também é a minha carta de representação de redes sociais. O que eu sinto ao final dessa jornada aqui, então, para o taurino? Lembra que a gente conversou sobre dividir com o mundo aquilo que a minha sensibilidade está me trazendo. Com uma carta aqui que traz a representação de redes sociais, de comunicação, a gente tem sim a ideia de que ao final de tudo eu posso compartilhar via internet, via livro, via qualquer coisa, todo o conhecimento que eu adquiri, todo o aprendizado que eu tive nessa jornada do 1 ao 10 e depois ao rei. Para quem isso é uma nova jornada de emprego, de qualquer maneira, eu chego ao ponto de partilhar com as outras pessoas aquilo que eu adquiri, porque eu espalho para minha família, ou para os meus amigos, ou para os meus filhos, tudo aquilo que eu adquiri na jornada, porque aqui a gente está falando de resultado material finalmente. A minha vontade finalmente se tornou um resultado palpável, ainda que seja uma carta de número 3, é o início de uma grande coisa. Ainda no fundo do baralho, a carta do julgamento, observa. Eu expando aquilo que eu sou, eu expando a minha alma, ela se entra em contato com outras realidades e depois eu compartilho tudo isso com o mundo. Entrego a minha alma para o mundo porque encontrei o verdadeiro caminho. Para muitos aqui a gente está falando sim de um caminho de uma grande mediunidade que está despertando aí, embora não exista mediunidade grande ou mediunidade pequena, e sim mediunidade de tarefa, a gente está falando aqui de uma mediunidade que tem potencial para espalhar uma mensagem para o mundo, mesmo que o mundo seja só a sua família, tá? Então eu tô aqui com a energia de uma expansão muito grande em termos espirituais. Para quem quiser expandir isso e colocar isso em termos materiais é possível, se quiser colocar em termos amorosos é possível, porque no final das contas a origem das coisas todas da nossa vida somos nós e como centro a gente espalha a mesma energia para cada situação. Então a gente pode sim adaptar para cada setor da sua vida, aí sim. O que é necessário saber com a carta do julgamento? Você está recebendo o apoio da espiritualidade, você está entrando na jornada que você combinou que seguiria antes de nascer. É a verdadeira vontade aí da sua alma. Tá bueno, Taurino? Daqui a pouquinho eu tô de volta com uma leitura de amor, ficou um pouquinho longa essa leitura de hoje. E enquanto eu não volto, eu peço que você se inscreva no canal, ative a sinetinha, curta esse vídeo, deixe um comentário legal aí embaixo. Tá bueno? Até daqui a pouquinho, então.